O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Naquele tempo, Jesus desceu a Cafarnaum, cidade da Galileia, e aí ensinava-os aos sábados. As pessoas ficavam admiradas com o seu ensinamento, porque Jesus falava com autoridade. Na sinagoga havia um homem possuído pelo espírito de um demônio impuro, que gritou em alta voz: "O que queres de nós, Jesus Nazareno? Vieste aqui para nos destruir? Eu sei quem tu és o Santo de Deus." Jesus o ameaçou dizendo: "Cala-te e sai dele." Então o demônio lançou o homem no chão, saiu dele e não lhe fez mal nenhum. O espanto se apossou de todos e eles comentavam entre si: "Que palavra é essa? Ele manda nos espíritos impuros com autoridade e poder e eles saem." E a fama de Jesus se espalhava em todos os lugares da redondeza. Palavra da salvação. Caríssimos irmãos e irmãs, a primeira leitura de hoje, retirada da carta de São Paulo aos Tessalonicenses, carta em que São Paulo trata aqui neste capítulo a respeito da vinda do Senhor. O Senhor virá como um ladrão e nós não sabemos nem o dia, nem a hora. Nós ouvimos aqui, já no início: "Quanto ao tempo e à hora, meus irmãos, não há por que vos escrever. Vós mesmos sabeis perfeitamente que o dia do Senhor virá como um ladrão de noite." Por esses dias, nós ouvimos, nós que estávamos acompanhando as leituras, os evangelhos nas missas semanais, nós ouvimos na quinta-feira o evangelho que falava que o Senhor viria e por isso nós deveríamos vigiar. Nós encontramos aqui: "Ficai atentos", Mateus capítulo 24, versículo 42 e seguintes: "Ficai atentos, porque não sabeis em que dia virá o Senhor." Na sexta-feira, o evangelho era o evangelho das virgens previdentes e das virgens imprevidentes, daquelas que tinham lâmpadas com óleo e daquelas que não tinham óleo suficiente para esperar a vinda do Senhor. E novamente aqui a palavra de nosso Senhor: "Portanto, ficai vigiando, pois não sabeis qual será o dia nem a hora." Mateus capítulo 25, versículo 13. E no sábado nós ouvimos novamente um trecho em que Jesus fala a respeito da sua vinda, dizendo que um patrão deixou os seus empregados tomando conta dos seus bens, deu alguns talentos a cada um. A um deu 5, a outro deu 2, a outro deu 1, para que eles produzissem, e depois este patrão voltou. Então, em todas essas passagens, nós encontramos o que? Aqui, a reflexão a respeito desta realidade que pertence à nossa fé. Isto é, Jesus virá, o Senhor virá num dia em que nós não sabemos, numa hora em que nós não esperamos, virá como um ladrão, como aqui nos diz São Paulo na primeira carta aos Tessalonicenses, no capítulo 1, no capítulo 5, no versículo 2. Porém, meus irmãos, a palavra diz que nós não sabemos o dia, nós não sabemos a hora,
mas Jesus nos deu indicações. Jesus disse que a sua vinda seria precedida por grandes tormentos e por uma grande perseguição. Vocês podem pegar depois o Evangelho de São Mateus, no capítulo 24, versículo 21 e seguintes, em que Jesus diz assim: a tribulação, falando a respeito dessa tribulação que precederá a sua vinda, não é apenas um grande sofrimento, mas um sofrimento terrível, uma tribulação terrível, uma perseguição terrível, como nunca houve, nem nunca haverá. Diz aqui, Mateus capítulo 24, versículo 21. A tribulação será tão grande como nunca foi vista desde o começo do mundo até o presente, e nem jamais haverá. Se aqueles dias da grande tribulação que precederá a vinda do Senhor, e que será para nós um sinal de que a vinda do Senhor mais do que nunca está às portas. Se aqueles dias não fossem abreviados, criatura alguma escaparia, mas por causa dos escolhidos, aqueles dias serão abreviados. Então percebe que essa tribulação, ela precederá a todos. Isto é, todos, não apenas os maus sofrerão os maus e os bons, sofrerão os que creem e os que não creem. A tribulação virá sobre o mundo e atingirá a igreja. Todos nós que estivermos vivos por ocasião da vinda do Senhor, passaremos por esta grande tribulação. E diz então que por misericórdia Deus abrevia, senão ninguém suportaria, nem os escolhidos, nem aqueles que são os escolhidos do Senhor, aqueles que se salvarão. Pois bem, então nós podemos encontrar outras passagens ainda. Por exemplo, podemos pegar Lucas capítulo 21, versículo 16, que fala também desta perseguição àqueles que são de Cristo. Lucas capítulo 21, versículo 16: sereis entregues até por vossos pais, vossos irmãos, vossos parentes e amigos, e eles matarão muitos de vós. Isto é, aqueles que não são de Cristo, mesmo que sejam nossos irmãos, mesmo que sejam aparentemente amigos nossos, mas eles odeiam Cristo de tal maneira. E entendam aqui, odiar Cristo significa também não aceitar nada daquilo que Cristo ensina. Ou, dizendo melhor, odiar Cristo significa não aceitar de maneira alguma alguns ensinamentos de Cristo. Porque é verdade, vocês vão encontrar pessoas que dizem que amam Cristo, mas que não amam alguns ensinamentos em particular. Existem pessoas, que triste, que terrível, que se dizem católicas, que amam a igreja de Cristo, mas não aceitam alguns ensinamentos da igreja de Cristo. Pois bem, serão essas pessoas que selecionam aquilo em que creem, que não aceitam tudo, mas que só aceitam aquilo que se adequa à sua mentalidade mundana. Nós refletimos a respeito disso na homilia de domingo agora. Serão esses que vão perseguir. Então, muitos desses, aparentemente cristãos, aparentemente católicos, que perseguirão aqueles que abraçarem toda a verdade revelada, aqueles que abraçarem
Cristo com todo o seu ensinamento. Aqueles que creem e se esforçam por se manter fiéis a tudo aquilo que a igreja desde sempre ensinou. Pois bem, estes serão tidos como radicais, estes serão tidos como pessoas fechadas, de mentalidade fechada, serão pessoas perigosas, serão pessoas com discurso de ódio. Que absurdo, essas pessoas que são contra o aborto, eles têm um discurso de ódio. Como discurso de ódio? Nós somos contra o assassinato de bebês na barriga de suas mães. Não, essa sua atitude é uma atitude de ódio à liberdade da mulher de fazer o que quiser com o seu corpo. E não pensem vocês, não sejamos ingênuos de que isso não já está acontecendo. Nós estamos vendo pessoas sendo julgadas. Por quê? Porque rezam em silêncio em frente a clínicas de aborto. A pessoa não está nem emitindo som, ela está rezando em silêncio. Pois bem, essa pessoa é tida como criminosa, está sendo julgada. Pessoas que, porque acreditam que o matrimônio, o casamento tradicional entre um homem e a mulher é o casamento certo, é o casamento querido por Deus. Pois bem, essas pessoas, elas têm um discurso de ódio e elas são perseguidas. E isso já está acontecendo. Por exemplo, na Finlândia, pessoas que, se elas resolverem dizer, olha, a palavra de Deus diz que Deus criou o homem para a mulher e a mulher para o homem. Criminoso! Você odeia pessoas que optam por um tipo de vida diferente. Nós não odiamos, nós apenas dizemos que aquela atitude, aquele estilo de vida de algumas pessoas é um estilo de vida pecaminoso, é um estilo de vida não pensado e não querido por Deus. Mas seremos perseguidos por termos uma fé clara, por ousarmos crer naquilo que o mundo nos proíbe. E, meus irmãos, nós precisamos pedir a Deus que nos conceda a força para que nós possamos resistir e nos manter ali fiéis, nos manter firmes naquilo, em Cristo e naquilo que a igreja sempre ensinou. Pois bem, então aqui Jesus fala aqui em Lucas capítulo 21, versículo 16 e seguintes, de que nós seremos perseguidos. E nós seremos, versículo 17, sereis odiados por todos por causa do meu nome. Jesus está dizendo, porque vocês creem em mim, porque vocês creem naquilo que eu ensino, vocês serão perseguidos e odiados. E a pergunta aqui é, meus irmãos, por quem queremos ser amados? Por Deus ou pelo mundo? E não há comunhão entre luz e trevas. Se nós formos amigos de Deus, nós seremos inimigos do mundo. Se nós ousarmos abraçar tudo aquilo que Cristo ensina e a sua igreja ensina desde sempre, nós seremos perseguidos, nós seremos caluniados, nós sofreremos ridicularização, como o Papa Bento XVI já falava, né, de um novo tipo de martírio, né, de um novo tipo de perseguição, a ridicularização daqueles que creem naquilo que criam os nossos avós e os avós dos nossos avós e os santos por quem temos devoção. Isto é, porque nós cremos naquilo que sempre acreditaram os católicos. Não sei se vocês leram, mas percebe-se uma crítica num texto que saiu neste domingo em uma revista
já foi no passado de muita circulação. Hoje em dia é uma revista bem desprezível, mas tudo bem. Então, falando a respeito das famílias católicas, tradicionais, conservadoras, que têm muitos filhos, porque eles levam à risca, eles observam à risca todos os ensinamentos da Igreja Católica. Mas assim deveriam ser todas as famílias, levar a sério, colocar em prática tudo aquilo que é ensinado pela Igreja de nosso Senhor Jesus Cristo. Pois bem, então aqui São Paulo fala da vinda de Cristo, na carta aos Tessalonicenses, mas para que nós saibamos, para que nós possamos nos colocar a par dessa situação, é importante que nós saibamos o que precederá essa vinda. O catecismo da Igreja Católica, ele fala, né, vocês gravem e guardem na cabeça o número 675 do Catecismo da Igreja Católica, e que diz assim: antes da vinda de Cristo, do advento de Cristo, a Igreja deve passar por uma provação final que abalará a fé de muitos crentes. Então, São Paulo vai dizer aqui, repito, vamos lá: quanto ao tempo e à hora, meus irmãos, não há por que vos escrever, vós mesmos sabeis perfeitamente que o dia do Senhor virá como um ladrão. Mas o próprio Jesus, e o catecismo aqui está dizendo, mas antes desta vinda acontecerá uma provação, aquilo que a Sagrada Escritura chama de a grande tribulação, que abalará a fé de muitos crentes. A perseguição que acompanha a peregrinação dela na terra, a perseguição da igreja, que acontecerá à igreja. Uma impostura religiosa, uma falsa religião, aquela religião que abraça todas as religiões, aquela religião que de alguma maneira respeita e até cultua todos os deuses, porque afinal de contas é tudo com um nome diferente, mas é tudo um mesmo Deus. Mentira, mentira, nada de tudo é um mesmo Deus. Isso aqui é a grande falácia, a grande mentira, a grande impostura religiosa, que placa de igreja não salva ninguém, é mentira. Isto é uma falácia. Jesus Cristo fundou uma igreja, Ele tem uma igreja, consequentemente não é indiferente pertencer à igreja de Cristo ou a uma outra comunidade que se diga cristã e adoradora de Cristo. E Jesus diz que eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vai ao Pai senão por mim. Então não é verdade que toda religião é boa, não é verdade que toda religião conduz a Deus, já que Jesus, a verdade, diz: eu sou o caminho, ninguém vai ao Pai senão por mim. Então só existe um caminho, que é Jesus, que aqui neste mundo fundou uma única igreja, a quem Ele disse, a respeito da qual Ele disse: e as portas do inferno jamais prevalecerão contra ela. Pois bem, continua então aqui o catecismo no número 675, uma impostura religiosa que há de trazer aos homens uma solução aparente para os seus problemas. Então será uma religião que terá o beneplácito dos poderes humanos, do Estado, e que trará a resolução dos problemas do mundo. São Paulo, ele fala aqui, na leitura de hoje, 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 3, quando as pessoas disserem paz e segurança, quando tudo estiver aparentemente tranquilo, equilibrado, quando os problemas do mundo, à custa da verdade, forem resolvidos,
quando os problemas do mundo, em desprezo de Cristo, estiverem resolvidos, isto é, para resolver os problemas, nós precisarmos abandonar Cristo e a sua igreja. Quando o mundo disser então, paz e segurança, então virá a destruição. De repente sobrevirá a destruição, como as dores de parto sobre uma mulher grávida, e não poderão escapar. Mas vós, irmãos, não estáis nas trevas. Isto é, nós estamos sabendo que isso acontecerá. Isto é, acontecerá e já está acontecendo. E se vocês não são cegos, vocês estão vendo, está acontecendo um quê? Um crescimento cada vez mais evidente de uma falsa paz proposta em detrimento da verdade. De uma falsa paz proposta em detrimento de Cristo, isto é, para que o mundo tenha paz, é importante que as diferenças nas religiões sejam destruídas. É importante que todas as religiões sejam consideradas da mesma maneira. Um cristão católico nunca isso poderá aceitar por fidelidade à verdade. Como é que eu posso dizer que todas as religiões estão equiparadas, se as religiões pregam deuses diferentes? E só existe um Deus, só existe um nome no qual podemos encontrar a salvação: nosso Senhor Jesus Cristo. Como é que eu posso dizer que é indiferente você participar de uma igreja, de uma religião, se só existe uma igreja fundada pelo próprio Deus aqui na terra? Como é que eu posso dizer que é indiferente, que se você é muçulmano, é a mesma coisa do que se você é católico, se o católico crê no Filho de Deus feito homem aqui na terra, que veio para nos salvar, e o muçulmano crê numa outra realidade, que não é o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, não é o Deus uno e trino. Então, meus irmãos, nós precisamos pedir a Deus que nos conceda forças para que nós resistamos. Por quê? Porque está crescendo cada vez mais. Então, uma perseguição, se você fala, por exemplo, se você toca aqui no Brasil, ainda não estamos sendo presos, mas já existe uma perseguição. Alguns temas que, se você toca, você recebe o nome de radical, fascista, discurso de ódio. Se você fala algumas palavras, até mesmo o YouTube já diminui o alcance daquele vídeo, porque é um vídeo repleto de discurso de ódio. Se você educa os seus filhos na fé cristã católica, ensinando a eles claramente a fé católica, vão dizer que você é um desequilibrado, que está desequilibrando os seus filhos, e vão querer tirar a guarda dos seus filhos. Se um médico se recusa por consciência a realizar um aborto, ele já está perdendo este direito de não agir contrário à sua consciência. Um professor que na sala de aula, com os materiais didáticos que estão sendo postos em suas mãos, cada vez mais ensinando coisas que não compete à escola ensinar, e totalmente contrária à consciência de muitos professores. E a pergunta é: quem estará disposto a perder o seu emprego para não perder a sua fé, para não perder a sua salvação? Então, está havendo um crescimento cada vez maior. Ora, se um padre, se um religioso, ele prega claramente a verdade, sempre crida pela igreja, ele pode ser perseguido. Mas perseguido por quê? Porque ele está pregando a verdade sempre crida pela igreja. Então, um padre que diz que a prática homossexual é pecado, nós já vimos, punido pelo seu superior, porque ele disse que a água molha.
porque ele disse o óbvio, porque isso sempre foi ensinamento católico. Um outro punido porque diz que a igreja que se diz católica brasileira não é uma igreja católica, não é a igreja de Cristo. Ele é punido, mas como? Eu acho que essa é a fé católica, isto é, essa comunidade que se chama Igreja Católica Brasileira, não é igreja católica, não é igreja de Cristo. Um padre que diz que um católico não pode participar da maçonaria, é punido, mas e pode? Eu não sabia, advirta-me se eu estiver na ignorância, mas que eu saiba, continua valendo que um católico que participe da maçonaria, ele não pode frequentar os sacramentos, ele não pode receber os sacramentos, ele está numa situação de pecado, de excomunhão, ele não pode receber os sacramentos, continua sendo proibido pela igreja a participação de todo fiel católico de sociedades secretas, e a maçonaria é uma delas. Percebe, meus santos? Então, uma perseguição cada vez, tanto uma perseguição fora da igreja, uma perseguição do mundo, como uma perseguição dentro, seja por fiéis, seja por superiores, aqueles que detêm o poder na igreja. E meus irmãos, nós precisamos pedir a Deus que nos conceda esta fidelidade à verdade, para que estejamos dispostos a, pela verdade, sofrer, porque, diz aqui, continuando, Catecismo, número 675, uma impostura religiosa que há de trazer aos homens uma solução aparente para os seus problemas, à custa da apostasia da verdade. Isto é, você vai ter que renunciar à verdade, você vai ter que renunciar a Cristo e a sua igreja, para que você tenha os benefícios e para que você não sofra os malefícios, para que você tenha as benesses e para que você não sofra a perseguição. E a pergunta é: quem estará disposto a sofrer, mas não negar a verdade? Quem estará disposto a pagar o preço, mas não negar nenhuma vírgula daquilo que foi ensinado por Nosso Senhor? Nossa Senhora, em Fátima, ela falou de uma grande apostasia que aconteceria. Isto é, o que significa a palavra apostasia? Um abandono, um grande abandono da fé que aconteceria na igreja, não é no mundo. O mundo já vive a apostasia desde que é mundo, mas que na igreja, muitos, desde os mais altos escalões, haveria, palavras da Virgem Maria, não minhas, haveria uma grande apostasia. E isso, meus santos, é um prenúncio de que a vinda do Senhor, a chegada do Senhor está às portas. Se vocês pegarem a segunda carta de São Paulo aos Tessalonicenses, nós ouvimos aqui, já estou terminando, nós ouvimos aqui a primeira carta de São Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 5. Mas se vocês pegarem a segunda carta de São Paulo aos Tessalonicenses, no capítulo 2, São Paulo vai dizer assim, versículo 3, segunda carta de São Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 3, ninguém de modo algum vos engane, antes da vinda do Senhor, primeiro deve vir a apostasia, primeiro acontecerá a apostasia, o abandono da fé. E nós estamos vendo conferências episcopais, nós não estamos vendo um padre, nós não estamos vendo um bispo, nós estamos vendo a conferência episcopal da Alemanha, que disse que vai abençoar e que já está abençoando uniões homossexuais.
Quer dizer, estão abençoando o pecado. Como assim abençoar? Você é Deus agora para mudar a natureza das coisas? Então, países, nações inteiras virando as costas para Cristo. Então isso já está acontecendo. Autoridades religiosas com pronunciamentos totalmente contrários àquilo que ensina a fé católica. Então, diz São Paulo, na segunda carta aos Tessalonicenses, no capítulo 2, no versículo 3, primeiro deve vir a apostasia, que deve se manifestar o homem da iniquidade, o filho da perdição, o adversário, aquele que se levanta contra tudo que é divino e sagrado. Isto é, São Paulo está falando que antes se levantará o filho da perdição, o anticristo, que será precedido por vários, em menor proporção, por vários outros anticristos, por vários portentados, por vários dirigentes políticos que terão posturas contrárias a Cristo, que é o adversário, mas eles precederão aquele maior que se levantará contra Cristo. Versículo 7: porque o mistério da iniquidade já está em ação, apenas esperando o desaparecimento daquele que o detém. E aqui é uma grande incógnita a respeito de quem São Paulo está falando. Quem é que o detém, ou que o detinha, se já não o detém mais, mas quem é que detém o mistério da iniquidade? Seja lá como for, São Paulo está dizendo que Deus permitirá, que Deus retirará aquele que o detém, deixando que o mistério da iniquidade venha à tona, mas tudo isso para salvar ainda alguns, porque os que são da verdade permanecerão e se agarrarão ainda mais à verdade, mas os que são da mentira, com esta grande tribulação, vão mergulhar ainda mais na mentira e no erro. Então o tal ímpio se manifestará, mas o Senhor o destruirá com o sopro da sua boca, com o Espírito Santo. Meus irmãos, peçamos a Deus que Ele nos ensine a amar a verdade. Mas Padre, quando vier a grande tribulação, será que eu vou resistir? Se você desde agora estiver se exercitando em amar a verdade, nas pequenas ocasiões da sua vida, pagar o preço pela verdade, por causa de Cristo, a verdade, sofrer incômodos, ridicularizações, pequenas perseguições, a graça de Deus não o abandonará, e você resistirá quando a grande tribulação acontecer. Mas se você, meu santo, minha santa, já agora, nas pequenas dificuldades, você já se envergonha de Cristo, você já abandona Cristo e a verdade, você já abandonou a graça de Deus, e nela você não estará, por ocasião da grande tribulação, e você ficará entregue à sua própria sorte. É claro que você será levado. Então agora é o tempo da prova. Firmemos os nossos passos, peçamos a Deus que nos dê um coração decidido, criar em mim um coração que seja puro, dai-me de novo um espírito decidido. Não é assim que diz o salmista, no Salmo 50? Então pedir a Deus um coração decidido por Ele, que nós estejamos dispostos a sofrer por Ele. Então você, mulher casada, você, homem casado, como é que você vive isso hoje? Você vive sendo fiel a Deus nas obrigações do matrimônio. Você, sacerdote, como é que vive isso? Procurando ser fiel a Deus nas suas responsabilidades como sacerdote, cada um no seu estado de vida, procurando ser fiel a Deus, de modo que, quando vier a grande tribulação, a graça já nos exercitou nas pequenas ocasiões, e estaremos, por graça de Deus, preparados para enfrentar a grande tribulação. Mas se você
na primeira dificuldade, abandona a oração. Se você, na menor dificuldade, você já se entrega aos pecados. Se você, na menor dificuldade, você já começa a reclamar de Deus. Então, meu santinho, você não está se preparando para a vinda do Senhor. Vinda esta que acontecerá num dia em que nós não sabemos e numa hora em que nós não esperamos. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.